paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com você? Glória a Deus. Estamos gratos e felizes por estar aqui neste ambiente tão aconchegante, em que pessoas zelosas com as coisas do Senhor e que amam ao Senhor estão aqui promovendo este culto a Deus. Nós viemos aqui cultuar ao Senhor. Estamos gratos e felizes. Vim acompanhado da minha esposa, pastora Marília, do meu amigo pastor Lucas Santana, homem de Deus. Muito obrigado por terem vindo. Deus abençoe, missionária Esther. Parabéns por este trabalho. Pastor Evanilson também, que Deus te abençoe de uma forma especial e continue prosperando e honrando o trabalho das vossas mãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, quero compartilhar uma palavra que está no livro de Lamentações de Jeremias. Depois de Jeremias, Lamentações, capítulo 3. Nós te amamos, Espírito Santo de Deus. Tu és o ar dos nossos pulmões. Tu és a vida que corre em nossas veias. O teu sangue nos comprou. Nem a morte pôde contê-lo, porque o Senhor venceu e triunfou sobre ela. O Senhor nos tirou de lugares baixos, de lugares caídos, e contigo nos fez assentar nas regiões celestiais. E hoje, ó Deus, o nosso corpo físico pode até estar na terra, mas o nosso coração está nos céus. O nosso espírito está conectado com o teu espírito. E nesta noite de hoje nós queremos declarar o teu governo sobre este lugar. Nós queremos declarar o teu governo sobre as nossas vidas. Nós queremos declarar o teu reino e o teu governo. Como um dia, ó Deus, Isaías viu a tua glória, porque no ano em que morreu o rei da terra, o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Porque quando o nosso governo humano ele morre, quando nós deixamos de governar as nossas próprias vidas, o teu governo é estabelecido sobre nós. E ele viu a tua glória, ele viu os serafins voando acima do teu trono, porque somente a adoração a ti pode estar, meu Deus, perante o teu trono. E eles cobriam o rosto, cobriam os pés com as suas asas, em reverência à tua santidade. E com duas asas eles voavam e clamavam, dizendo uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Queremos declarar a tua santidade sobre este lugar. Cobrimos a nossa face, cobrimos os nossos pés, e queremos voar na tua presença. Queremos voar nas asas do teu Espírito. Aleluia, aleluia. Manifeste a tua glória sobre nós. Nós nos prostramos e nos rendemos a ti. Que caiam as nossas vaidades, que caiam as nossas vaidades, e que seja estabelecido o teu governo, o teu reino, a tua glória. Que o céu seja transportado para a terra, e que a terra seja transportada para o céu. Aleluia, aleluia. Nós te amamos, Espírito Santo, nós te amamos. Lamentações de Jeremias, capítulo 3.
Quem encontrou, cante: Espírito Santo, eu te amo. Ei, diz assim o texto: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras se tornou contra mim, virou contra mim de contínuo a mão todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrantou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito tempo. Circunvalou-me e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Circunvalou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como urso de emboscada, um leão em esconderijos. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços. Deixou-me assolado, armou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes e cobriu-me de cinza. E afastaste da paz a minha alma. Esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei no meu coração, por isso eu tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Nos rendemos à tua palavra viva, nos rendemos a ti. Não seja eu a falar com o teu povo, mas o teu próprio Espírito em mim. Que a voz do verbo vivo se manifeste neste lugar. Penetre os corações, tire almas da prisão e traga revelações profundas, libertadoras, saradoras, e que destravem destinos, que tragam cura, que tragam vida, que tragam revelação. Nós nos curvamos ante a tua glória. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos e queremos ouvir a tua doce voz, em nome de Jesus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Se assente, glorificando ao Senhor. O texto que ora nós lemos é um texto que na verdade vem expressar sentimentos do coração de Jeremias diante do cumprimento de uma palavra profética que ele mesmo havia liberado, tendo em vista que o povo que antes viveu tantas misericórdias do Senhor e viu o Senhor fazer tantos benefícios ao seu favor, agora escolhe a adorar outros deuses, a virar as costas ao Senhor e se entregar aos seus próprios pecados, que por consequência lhe levam a um lugar de cativeiro, a um lugar subjugado diante de outras nações, a um lugar de cerco, de destruição e de morte.
Eu tenho certeza que o profeta Jeremias, ele não queria estar proclamando essas palavras tão expressivas de dor, de lamento, de um tempo de trevas, de um tempo em que parecia que o próprio Deus não somente o havia abandonado, mas havia abandonado também a nação. Porém, este Jeremias, forjado em meio à perseguição, um homem que não pôde se casar, um homem que viveu uma vida de conflitos, foi ameaçado na sua própria cidade pelos sacerdotes, pelos falsos profetas, um homem que, quando proclamou as verdades do Senhor, tentando trazer o povo a um arrependimento, se viu pagar um alto preço por aquilo que ele carregava. Este Jeremias, em um coração que podia ter tantos sentimentos, ele vem expressar um sentimento no meio do caos de esperança. De esperança. O contexto daqueles dias era um contexto de cerco e de cativeiro, não muito diferente dos dias em que nós estamos vivendo hoje, em que ora parecemos cercados, somos proibidos de abraçar as pessoas que amamos, vemos milhares e milhares de pessoas perdendo as suas vidas por uma doença letal que invadiu o mundo, e que, na verdade, talvez na didática de Deus, tão somente quer nos levar a um lugar de arrependimento, a um lugar de reconhecimento de que a nossa dependência é do Senhor e que somente Ele pode nos tirar da situação em que nós mesmos nos colocamos. E este Jeremias, ele vai olhar esta situação com um olhar de esperança, e ele vai proclamar a misericórdia do próprio Deus. E ele vai dizer: eu preciso trazer à memória, me lembrar daquilo que pode me dar esperança. Ou seja, eu não me movo pelas circunstâncias aparentes que têm tentado roubar a minha fé, massacrar a minha esperança e destruir os meus sonhos e as promessas de Deus sobre a minha vida. Não. As coisas podem parecer caóticas, mas eu preciso trazer à memória quem é Deus na minha vida e o que o Senhor já fez ao meu favor. Eu preciso trazer à memória que o Deus a quem eu sirvo é aquele que estendeu seu braço forte e me tirou do Egito. Eu preciso trazer à memória que o meu Deus é o Deus Todo-Poderoso que abriu o mar vermelho para o seu povo passar. Eu preciso trazer à memória que o Deus ilimitado, o Deus Criador dos céus e da terra, é o Deus que nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Jeremias se coloca no lugar do povo e proclama a misericórdia de Deus, porque só pode se colocar no lugar de alguém aquele que também já passou por dores e sofrimentos. E talvez você se pergunte o porquê de algumas lutas que sobrevêm na tua vida, que sobrevêm na tua história, o porquê de algumas provações, o porquê de algumas privações. Na verdade, o Senhor não faz nada por nós que vá parar em nós, porque Deus, Ele não é um Deus do individualismo, Ele é o Deus do coletivo. Então, todas, como Paulo diz em Romanos, no capítulo 8, no verso 18, porque as leves e momentâneas tribulações deste tempo presente em nada se comparam com o peso da glória de Deus que em nós há de ser revelado. Ou seja, as privações, provações, lutas, dificuldades que eu e você temos passado no âmbito individual, eles nos capacitarão para nós servirmos ao reino de Deus no âmbito coletivo. Podemos nos colocar no lugar do outro que sofre,
Podemos olhar para as pessoas não com olhar distante, não com olhar egoísta, mas com o olhar de alguém que fita os olhos do seu irmão e compreende a sua dor. A palavra misericórdia, ela significa um sentimento de pesar que em nós é despertado com o mal do outro. Em síntese, sentir a dor do outro. Jesus foi a maior expressão de misericórdia possível. Uma expressão de misericórdia que se manifestou através da sua própria morte. Filipenses capítulo 2, verso 5, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, habitando entre os homens, sendo obediente até a morte, morte esta de cruz. Só que o nosso problema é que nós não queremos morrer. E é somente quando o meu eu morrer é que eu conseguirei me colocar no lugar do outro. E é somente quando o meu eu morrer que a vida de Deus se manifestará sobre a minha vida. Jeremias fala de esperança e de misericórdia, porque ele conhecia a dor do seu próximo. Ele sabia o que era padecer esta dor. Ele profetiza enquanto Judá é ameaçada pelo Egito, pela Síria. Ele proclama o julgamento de Deus enquanto Judá era ameaçada e cercada pela Babilônia. Ele ministra em Jerusalém e no Egito depois da queda de Judá. E no capítulo 9 do livro de Jeremias ele vai dizer: provera a Deus a minha cabeça se tornassem águas e os meus olhos em uma fonte de águas. Eu choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Ele chora pela sua nação, por isso que ele é conhecido como o profeta chorão. Quando nós choramos pelo outro, nós nos parecemos com Jesus. Quando nós choramos pelo outro, nós paramos de olhar para o nosso próprio umbigo e a glória de Deus se manifesta sobre a nossa vida. Quando nós choramos pelo nosso povo, Deus, Ele move os céus. Foi por isso que o Senhor disse a este Jeremias no capítulo 33, no verso 3: clama a mim que eu responder-te-ei. Porque quando eu choro, o meu clamor tem autoridade de ser respondido. Quando eu entro no lugar de lágrimas, a minha intercessão se torna violenta diante dos céus. Quando eu entro neste lugar de misericórdia, os céus, eles se abrem, não somente ao meu favor, mas a favor de quem estiver ao meu redor, a favor não somente da minha casa, mas a favor da minha cidade, a favor da nação, a favor da terra. Meus irmãos, não tem sido fácil para ninguém. Eu nunca vi tanto crente apostatando na fé. Eu nunca vi tanta gente abandonando a fé como nesses dias. Mas escute uma coisa, como Jó escreveu no capítulo 14: porque há esperança para a árvore que foi cortada, porque ao cheiro das águas ela vai brotar, trazendo consigo os seus renovos. Existem remanescentes, existem pessoas que acreditam no que Deus está fazendo. A palavra de Deus para mim e para você nesta noite de hoje é: permaneça no lugar de intercessão. Você saiu da tua casa, veio para este culto na roça, e tudo isso não é em vão. Ainda existe uma esperança, não somente para ti, mas para os teus, mas para esta nação. E a nossa esperança não está no dinheiro, a nossa esperança não está nas pessoas, no que elas farão, não. A nossa esperança está em Deus, no autor e consumador da nossa fé.
A nossa esperança precisa estar firmada nele, porque ele fez a ferida e ele sara a ferida. Ou você acha que ele não tem poder para restaurar a nossa nação? Ou você acha que ele não tem poder para bater os principados de corrupção que envolve o nosso povo? Ou você acha que o Deus que olha individualmente a cada um, ele também não olha coletivamente a nação? E nós, como igreja, fomos escolhidos para nos colocar na brecha, para nos colocar no lugar de fé, no lugar de esperança, no lugar de alguém que acredita no que a maioria não acredita. Eu creio que grandes coisas o Senhor fará sobre as nossas vidas. Eu creio que grandes coisas o Senhor fará. Eu creio que este choro tem durado uma noite, mas a alegria de Deus virá pela manhã. Eu creio no que Deus tem para fazer sobre nós. Deus tem nos forjado, Ele tem nos preparado. Tem nos preparado, o caminho está sendo preparado para a vinda do Senhor, o caminho está sendo preparado para a volta do Senhor, e é necessário que filhos de Deus manifestem a sua glória na face da terra, e é esta pessoa que está aí do teu lado, que foi escolhida para manifestar esta glória. Jeremias, no capítulo 23, no verso 6 diz: e nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o nome com que o nomearão: o Senhor a justiça. Este é o seu nome. Ele promete salvação, Ele promete habitação e segurança, Ele promete justiça. Pare de buscar a justiça própria, pare de buscar segurança onde não vai te dar segurança, pare de buscar habitação, pare de buscar habitação onde não é o Senhor, não. Como o salmista diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Existe um descanso para nós no meio do caos, existe um descanso para você e para mim no meio da luta. Eu não sabia o porquê, mas em outubro agora, do ano retrasado, outubro de 2018, eu estava vivendo um dos melhores momentos da minha vida, tanto ministerial quanto na minha casa, como pastor. E em outubro de 2018 nós fomos ministrar numa cruzada de milagres no estado do Maranhão. Chegando lá eu comecei a passar muito mal, muito mal. 3 dias de ministração, no terceiro dia eu já não estava me aguentando em pé. No caminho de volta, pareceu que a morte me atravessou ao meio. E eu dentro do ônibus, voltando do Maranhão, olhei para Marília e falei: Marília, eu não vou conseguir chegar vivo em Goiânia, eu não sei o que aconteceu, mas parece que a própria morte entrou em mim. Quando nós chegamos aqui, fui direto para o hospital, e o que eu achava que era um problema no intestino, uma diverticulite, alguma coisa. Depois de alguns dias internado, eu descobri que eu estava com um tumor maligno, um câncer de intestino. O médico, quando me deu a notícia, eu abri um sorriso para ele, falei: doutor, glória a Deus que descobriu logo esse câncer e vai tratar, e ele está no começo. O doutor olhou para mim e falou: o câncer que nós descobrimos está no estágio avançado. Uma escala de 1 a 4, ele está na escala 4 de contagem que existe. É um tumor de meio quilo no seu intestino.
foi atacado de um linfoma chamado linfoma de Burkitt, que nasce na medula óssea. Ele ataca o seu sistema imune do corpo, crescem nódulos, tumores por todo o corpo. Nós precisamos te operar com urgência. Só que eu havia caído na mão de um clínico geral. E quem cuida desse tipo de câncer não é nem oncologista, é hematologista. E este clínico quis me operar, quando na verdade era para eu fazer as químios primeiro. Eu fui aberto de cima a baixo. E começou ali um processo de martírio, de dor, que durou 1 ano e meio. Foi colocada uma bolsa de colostomia. Passei por 6 UTIs. De 80 quilos fui pesar 40. Careca, sem sobrancelha, sem bico, sem pena, sem unha, sem asa. Naquele momento de angústia, de aflição, por várias vezes o inimigo me rondava e tentava me acusar, dizendo que eu não sairia daquele lugar de dor e de morte. Mas a verdade é que, mesmo em meio àquela dor, a misericórdia de Deus nunca se afastou da minha vida. A verdade é que aquilo fazia parte de um propósito em que verdades eternas estavam sendo geradas dentro de mim. Graças ao bom Deus, Ele me deu uma esposa de oração, que levantou uma igreja também em oração, e pessoas começaram a clamar pelas nossas vidas dos 4 cantos dessa terra. Meus irmãos, eu passava tanta dor que meu intestino, ele parava e minha barriga dilatava, não saía nada na bolsa de colostomia, eu chegava a vomitar fezes pela boca. Eu tomava morfina de dia e de noite, de dia e de noite. Os médicos já não sabiam mais o que fazer com a minha vida. E o sentimento que às vezes vinha no meu coração é o sentimento disto que Jeremias havia falado. Porém, naquele momento, tudo que eu podia fazer para permanecer era trazer à memória aquilo que podia me dar esperança. Era que o Deus dos céus e da terra conhecia a minha dor e já tinha se colocado no meu lugar. Ou você acha que existe dor maior do que a dor que ele passou? Sendo ainda inocente, sendo puro, sendo santo, sendo sem pecado. Meus queridos irmãos, depois que eu terminei as sessões de químio em abril de 2019, comemoramos aquela etapa e achávamos que eu já estava curado. Mas em junho eu descubro que o câncer havia espalhado pela cabeça, pela perna, e a situação havia piorado. Precisava fazer não mais químios de 7 horas cada uma, mas químio de 7 dias cada uma. Bolsa de químio de dia e de noite. E na primeira sessão de 7 dias seguidos, quando eu terminei, a minha imunidade foi a 0 e eu voltei para o hospital. O intestino entrou em colapso, o sistema imune entrou em colapso. E o médico, pela última vez, chamou a minha família e disse: estamos de mãos e pés atados, não temos mais o que fazer com ele. Mas naquele dia, Deus, Ele fala com uma profeta em Itajaí, Santa Catarina. Ela pega um avião e vem para Goiânia e vai no hospital. E naquele dia ela entra naquele leito de UTI e diz para mim: Leandro, ainda hoje o anjo do Senhor vai te visitar neste quarto de hospital. E Deus manda te dizer que esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus se manifestar na tua vida. O dono do hospital infarta na UTI. Um homem muito poderoso, e aquele lugar precisou desocupar alguns leitos porque era muita gente ao redor dele. E como meu estado era muito grave,
Eles me mandam para o quarto para a minha família ter acesso a mim. E naquela noite que ela liberou a palavra, eu fui para o quarto. E quando chegou a noite, como a palavra que tinha sido liberada, assim se cumpriu sobre a minha vida. A glória de Deus entrou naquele quarto. Eu sinto como uma espada atravessando a minha barriga. Eu dou um grito naquele quarto de hospital. E essa espada toca na minha medula. Acordo no outro dia, como se eu tivesse passado por uma grande cirurgia. Mas ainda faltavam 14 sessões de quimio e um transplante de medula. E eu estava ali tratando para recuperar, para voltar para casa, para ir para o hospital, para outro hospital fazer a quimio. Só que naquele dia eu tive a convicção do que o Senhor havia feito sobre a minha vida. E escute uma coisa: 14 dias depois, eu estava saindo de alta daquele hospital e saí de lá e fui direto para a igreja pregar o Evangelho de Jesus Cristo. O que tem tentado roubar a tua esperança são as promessas que parecem não se cumprir. É a dor de uma enfermidade. É a dor de ver quem você ama longe da presença de Deus. É a dor física, ou emocional, ou da alma. É a dor de ver a sua casa cercada e parecer que não tem esperança. Escute, eu tive certeza do que Deus havia feito, mas o médico não tinha essa certeza. Eu fui dobrar o meu joelho e orar, para que ele pedisse para repetir os exames. Porque quando eu cheguei no meu médico para pedir para repetir os exames, ele falou: não tem por que repetir agora, vai fazer o tratamento. Falei: doutor, Jesus me curou. Doutor, Jesus me curou. Ele disse: Leandro, você está louco. Tem câncer na sua cabeça. Ele ataca todo o sistema. Seu sistema está atacado. Você tinha que fazer 14 químios de 7 dias. Você tinha que fazer o transplante de medula, porque senão ele volta para o cérebro e não tem chance. De 1000 casos com isso aí, não tem chance, vai para a cabeça. Eu falei: não, doutor, o sangue do Cordeiro foi passado sobre mim. Não, doutor, o anjo do Senhor me tocou. A espada da palavra já entrou na minha medula. E em novembro de 2019, agora, eu refiz todos os exames, depois de muito insistir. Quando eu refiz aqueles exames, não tinha nem sinal de câncer no meu corpo, da cabeça aos pés. Ele arrancou pela raiz. E agora eu te pergunto: quantas coisas o Senhor já fez na tua vida? Quantas vezes você achou que era o fim? Quantas vezes você achou que era impossível? Quantas vezes você achou que não tinha jeito? Quando as pessoas olhavam para a sua vida e a sua vida se tornou um escárnio entre as pessoas. Quando você mesmo se olhava no espelho e dizia: para mim não tem jeito. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Isto não vem de homem, isso não é porque a gente merece, isso não é porque nós somos bons, isso não é por causa da nossa santidade. Rasta cabra dormia. Levante a tua mão para adorar ao Senhor. É que a súplia fornace. Orasterebedergue ostergue a fácia. Ah, meu Deus, existem pessoas neste lugar que
estavam esmorecendo e desanimando da fé. Mas escute uma coisa, Deus me trouxe aqui para te dizer: ainda tem jeito, ainda há esperança. A esperança para essa árvore cortada, a esperança. A tua vida não é caso perdido, a tua vida não é caso perdido, não. Se lembre do que Ele já fez por ti. Se lembre do que Ele te prometeu. Se lembre quando Ele estendeu seu braço forte e te levantou. Se lembre quando o sangue dele te lavou. Se lembre quando o Espírito dele veio sobre ti. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer sobre nós. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer sobre nós, Senhor. Deixa o céu descer. Peça a Ele nessa noite, vem. Deixa o céu descer. Deus está refrescando a memória de pessoas. Deus está refrescando a tua memória nesta noite de hoje. Deus está refrescando a tua memória. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Teu é o reino teu, o poder e tua é Levante a tua mão para adorar ao Senhor. para sempre. Amém. Oh, teu é o reino teu. Sopra Espírito, O poder sopra Espírito, e sopra tua Espírito, sopra, glória sopra, pra sopra, sempre. sopra, sopra. Tenha a tua fé ativada, tenha a tua fé fortalecida. Receba. O poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Gênesis capítulo 30, verso 22. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. 1 de Samuel capítulo 1, verso 19. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela, e respondendo favoravelmente a sua oração. Gênesis capítulo 8, verso 1. Deus se lembrou de Noé e de todos os animais e de todo o gado que estavam com ele na arca, e fez passar um forte vento horizontal. Êxodo capítulo 2, verso 24. Ouviu Deus o lamento do povo e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão. Gênesis capítulo 19, verso 29. Quando Deus arrasou Sodoma e Gomorra, lembrou-se o Senhor de Abraão e tirou a Ló do meio da desgraça. Você acha que ele esqueceu? Acha que Deus tem problema de amnésia para esquecer as promessas, para esquecer a tua vida? Você acha que você está esquecido no meio da dor? Ei, me lembro não de noites tenebrosas, mas de meses tenebrosos. Mas quando algo tentava roubar a minha fé, naqueles leitos de hospital, em que 14 pessoas morreram ao meu lado, 14 pessoas. Cada hospital morria 2, morria 3, morria 5. Eu via os corpos ser tirados, levados para o necrotério, e eu magrinho ali. Parecia que a morte ia me tragar, ia me tragar. A minha esposa abria a Bíblia no meio daqueles leitos e começava a proclamar: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Ah, meu Deus! Levanta a tua mão que eu vou profetizar na tua vida.
Ele te blinda dessa doença maldita. Deus, Ele blinda os teus dessa doença maldita. Eu declaro o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro, o mesmo sangue que foi passado nos umbrais das portas, quando o espírito da morte veio ali matar os egípcios. Este mesmo sangue é passado sobre ti, este mesmo sangue é passado neste lugar. Em nome de Jesus, escute uma coisa, querido. No caminho para o fim, Jeremias capítulo 8, verso 20: passou a cega e findou o verão, e nós não estamos salvos. Ele se afligia porque já tinham passado estações, parecia que as coisas não mudavam ali. Mas escute, estações passam e o sofrimento do povo não, porque às vezes não há arrependimento verdadeiro. É como nos dias de hoje. Muita coisa vai ser definida na nossa vida a partir do nosso arrependimento. No capítulo 8, no verso 22 de Jeremias, ele diz: porventura não há unguento em Gileade, ou não há lá médico. Escute, às vezes nós tentamos tratar e cuidar das feridas do nosso coração, da nossa alma, da nossa vida, da nossa fé, com os médicos e com os medicamentos errados. Às vezes nós estamos tentando sarar feridas em nós, usando remédios errados, indo até médicos que não são aquele que vai nos trazer a verdadeira cura. Coisas que aliviam superficialmente as nossas feridas. Quando Jeremias pergunta: porventura não haverá bálsamo em Gileade? O bálsamo de Gileade era uma substância natural usada para fins medicinais. Ele era usado para cura, ele era usado para incenso, ele era usado como óleo de unção. E escute uma coisa, querido: existe algo sobre as nossas vidas que é muito mais poderoso do que bálsamo de Gileade. Este algo é a rosa de Saron, que foi espremida no Getsemane, que suou gotas de sangue, e este sangue nos cura e nos sara. Eu te digo uma coisa como profeta nessa noite de hoje: só existe uma solução, só existe uma saída, e a saída tem um nome. O nome dela é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Os médicos ficaram desentendidos. Eles ficaram desentendidos. Por quê? O homem vai ficar desentendido com o que Deus faz na vida do arrependido. O homem fica desentendido com o que Deus faz na vida do arrependido. O arrependido acessa o coração misericordioso de Jesus, que está pronto a perdoar, a restaurar, a sarar, a curar. O arrependido entra em lugares que homens comuns não entram. O arrependido entra no coração de Deus. Jeremias não se arrependeu somente pelos seus pecados, mas se arrependeu pelo seu povo. Ao invés de ficarmos apontando agora o erro dos outros, vamos nos arrepender por eles. Vamos nos colocar na brecha, no lugar de filhos de Deus. Escute, e eu caminho para o fim. Jeremias capítulo 29, a partir do verso 11.
Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E buscar-me-eis e achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. É Ele, é esse lugar que é o lugar da cura, é esse lugar que é o lugar da cura. Jesus na cruz foi o maior ato de misericórdia. Eu termino agora dizendo, Mateus capítulo 15, verso 32. Tendo compaixão da multidão, diga comigo, multidão. Porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, para que não desfaleça no caminho. Primeiro, Jesus tem compaixão de uma multidão. Ele tem compaixão de toda a terra. Ele tem compaixão dessa nação. Ele tem compaixão de Goiânia. Ele tem compaixão do nosso estado. Ele tem compaixão. Segundo lugar, Mateus capítulo 20, verso 34. 2 cegos de Jericó. Jesus olhou para eles e moveu-se de íntima compaixão. Jesus tem compaixão da multidão e também tem compaixão de 2. Terceiro, Lucas capítulo 7, verso 13. A viúva de Naim, e vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão e disse: não chores. Deus que olha para a nação, Ele olha para um casal, olha para uma família, e Ele também olha para uma pessoa. E você é esta pessoa que Deus está olhando nessa noite hoje. Se coloque sobre os pés em nome de Jesus. Escute, querido. Se você tem passado uma dor que não consegue descrever para ninguém, se algo tem tentado roubar a tua fé, fazer você parar no meio do caminho e desistir das promessas de Deus na tua vida, não é só você. Eu perdi as contas de quantas vezes algo tentou me parar no meio do caminho, pastor. Quantas vezes a gente se gasta, se desgasta, caminha, e fala: meu Deus, não vou mais conseguir. Tem misericórdia. Se essa palavra falou contigo de alguma maneira, e você nessa noite hoje quer se achegar mais a Ele, ter uma fé ativada, fortalecida, para viver a restauração, um tempo novo de Deus na tua história, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Em o nome de Jesus. Alabarai, Xandorokefai. Oh, meu Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Sabe? Teve o tempo do cativeiro, mas teve o tempo que Ele arrancou do cativeiro, que Ele tirou com o braço forte. Esse tempo vai passar. Vai passar. E de uma coisa eu tenho certeza: a misericórdia dEle nunca se apartará das nossas vidas. Feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração. Pai, em o nome de Jesus, nesta noite de hoje, eu quero declarar sobre a vida do teu povo uma fé nova, ativada, algo sobrenatural, algo, ó Deus, que será capaz de tirar pessoas do cativeiro, algo que será capaz, ó Deus, de fazer com que essas pessoas pisem em lugares que elas nunca pensaram em pisar, que elas adentrem novos territórios em Ti, que a Tua igreja, Deus, seja levada a outro patamar, porque nós sabemos que os dias são maus, e o que nos manterá de pé é a Tua palavra, são as Tuas promessas.